Graça e paz, meus irmãos em Cristo. Eu sou Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Você que tem me assistido, você que já tem participado dos meus vídeos, eu estou aí com mais de 80 vídeos gravados no meu canal, você tem me ouvido. Que Deus continua te abençoando, te iluminando, te enchendo da graça que foi derramada sobre nós. Eu tenho uma palavra nesta manhã e a palavra é esta: poder papal, o poder do Papa. Que muita gente, talvez é católico ou mesmo evangélico, não sabe como iniciou, como foi o início de tudo isso. Como foi lá, coisa aí de 1700 anos atrás, quando iniciou o catolicismo, e as igrejas protestantes iniciou-se há uns 500 anos atrás, e eles às vezes não têm muito conhecimento sobre isso, porque eles só vão na igreja, sentam, participam ali do culto, levantam e vai embora, não tem conhecimento, não procuram se aprofundar no conhecimento. Mesmo as próprias escolas dominical não ensinam, eles passam ali um pouco por cima, a verdade não é esclarecida. Mas nesse momento eu quero falar um pouco sobre o poder, tanto papal como o poder das religiões evangélicas. E se encontra essa passagem lá no capítulo 12 de Lucas, e o versículo 5. Jesus diz que não devemos temer o homem. Ter medo do homem, não. Vocês têm que temer aquele que tem o poder de tirar a vida e lançar no inferno. A palavra inferno quer dizer sepultura. O corpo e a alma. Esse você deve temer. Você deve ter medo deste, mas não ter medo de um homem, porque coloca uma certa posição e se diz que ele é o pai da igreja, que ele é o vosso pai na fé, que ele é o intermediário entre Deus e o homem. Vocês não devem temer a este. E o que eu quero dizer nesse momento? Vem comigo. E você fica até o fim comigo, que você vai ver e vai ouvir e tomar conhecimento de alguma coisa. Sabemos que a palavra igreja significa vida. A igreja não significa parede, essa cobertura, esse movimento que nós vemos. Um templo desafiando outro templo. Um faz um bonito, outro faz outro mais bonito do que aquele, mostrando que ele é mais poderoso do que aquela denominação. Elas procuram um lugar mais importante da cidade, avenida, para construir os seus templos, achando que Deus pode se agradar disso, que Deus pode estar neste lugar. Mas é uma grande mentira, é um mito. Porque no livro de Atos, capítulo 17, versículo 24, Deus não habita em templo feito por mão de homem. Então Deus não está nesse lugar. E a igreja? A igreja somos nós. No capítulo 3 de Coríntios, versículo 16, nós somos templo e morada do Espírito de Deus. Então, se o Espírito de Deus habita em nós, não há necessidade de nós crer, confiar naquele líder, nós achar que aquele local é uma casa de Deus. Eu vou à casa de Deus, com todo aquele prazer, a pessoa vai. Quem fazia isso eram os judeus. Os judeus procediam dessa forma. Eles iam, e tinha algum deles que passava o dia inteirinho ali, chegava até pousar ali dentro, tanto que eles idolatravam o chamado templo de Deus.
Daniel, quando orava, ele orava olhando para o templo. Este o templo como algo mais importante na vida deles. Foi por isso que Deus permitiu que o templo fosse destruído no ano 70. Mas voltando para a passagem do Papa. Para vocês tomar um conhecimento, acontece que até o fim do ano 300, havia um grande martírio sobre o povo daquela época. Aqueles que confessavam a fé em Cristo era morto. Vocês sabem que eram queimados, crucificados, eram jogados para os leões. Eles sofriam grandes martírios, como todos os apóstolos foram mortos dessa forma. O único que teve morte natural foi o apóstolo João, mas os demais todos morreram assim, né? Desta forma cruel. E Constantino era o imperador no fim do 3º século. E ele, segundo os estudos, dizem que ele teve uma visão. Estando ele na beira de um rio, viu ali uma cruz, teve uma visão de uma cruz que desceu do céu, em chama. E ele temeu muito naquela visão. E ele, voltando para o seu palácio, convocou ali os seus conselheiros e eles disseram: Majestade, esse símbolo da cruz em chama que você viu é o símbolo do cristianismo. Aí ele ficou temeroso com isso. De hoje em diante, não mais perseguirei este povo. Esse povo vai ter um outro tratamento. Não mais será castigado este povo. E eu, a partir de agora, me tornarei também um cristão. Me tornarei um seguidor. Vou se juntar a eles. Mas o que fez Constantino? Segundo a história, por volta do ano 305 a 312, mais ou menos nessa época, ele se juntou, mas ele pegou a política, misturou. Ele quis fazer uma só religião. A palavra religião vem do latim. Religião significa religar. Ele quis religar o homem, o ser humano, a Deus, por meio da religião. E ele pegou as demais religiões que tinha dentro ali de Roma, da Itália, ali, e misturou e fez uma só. E como eu acabei de dizer, que igreja são vida, mas ele mandou construir um enorme salão e colocou ali o título de igreja. Por isso que hoje aí nós vemos igreja tal, igreja Assembleia de Deus, igreja de Deus e Amor, igreja Congregação tal, por causa disso. Ela já veio de lá de Constantino. Foi Constantino que começou com esse título. Que a igreja era vida. Aonde juntava um povo ali era uma igreja. Aquele povo saía, a igreja saía. Aquele povo voltava, a igreja voltava. Mas Constantino pegou esse título, criou um grande salão e colocou uma placa ali. Um nome, um escrito. Igreja Católica Apostólica Romana, dominado por Roma. E as demais, todas elas, seguiu o mesmo padrão. Por isso que eu digo que todas as religiões é uma só. Ela não tem diferença. Os homens podem querer se diferenciar, mas todas essas que levam o nome, esse título de igreja, é uma só. Porque a palavra igreja, ela vem do grego. Essa palavra sair para fora. Agora, o povo criar o salão, faz grandes salões e coloca o nome de igreja. Então, nessa época, quando Constantino fez isso, ele quis colocar algumas autoridades. E ele colocou Papa, dizendo que Papa era o primeiro Pedro. Pedro foi o primeiro Papa. E ali colocou Papa, colocou cardeal, bispo, arcebispo, Dom José, Dom João, Dom Sebastião,
colocou freira, colocou madre, colocou... e assim por diante. Foi enchendo de autoridade ali dentro. E deu poder para esses homens. Mas o maior poder está nas mãos do Papa. Ele diz para o Papa, você tem poder para fazer o que você quiser. Todas as nações têm que estar debaixo do seu domínio. Você tem poder de abater quem você quiser, destruir, prender. Você tem poder sobre rei, rainha, todos, imperador, todos têm que se prostrar diante de ti. Porque todos aqueles que não te obedecer, você tem o poder e o domínio para fazer o que você quiser. E a excomungação, se você abençoar, está abençoado. Mas se você amaldiçoar, está amaldiçoado. E o povo temeram com esta palavra. O povo se pegaram isso como isso fosse uma verdade. E nós vemos que o Papa tinha grande poder. Ele se impunha em tudo que ele queria. E eles criaram a indulgência. O que é a indulgência? Foi criado pelo Leão o Grande no ano 519 o purgatório. O que é o purgatório? A palavra purgatório vem da palavra purificação. Então esse purgatório é 7 vezes mais quente do que a terra. Cada missa que era rezada, então a pessoa descia 1 grau. Estava no 7º, ia para o 6º, para o 5º e assim por diante. Mas essa indulgência era cobrado. Você tem seu pai, que está no purgatório. Lá é 7 vezes mais quente do que a terra. Sua mãe está lá sofrendo. E você tem prazer, saber que você tem condições de tirar ele de lá, mas de que forma? Pagando. Indulgência. Você coloca aqui ouro, prata, dinheiro. Então tinha uma enorme caixa ali, que aí eles colocavam ali, seus bens ali. Por isso que hoje o Vaticano é considerado um dos mais ricos do mundo, por causa disso. Que isso vem desde lá de trás. Isso não é de agora. Então, através disso daí, o povo começou a acreditar que seus familiares estavam lá sofrendo, que tinha que passar pela a purificação do purgatório para depois ir para o céu. Mas tinha que ser pago através de dinheiro. É como nos dias de hoje. Não é diferente. Você tem que pôr dinheiro dentro do envelope para você ser abençoado. É a mesma coisa. Não mudou nada. Como a indulgência naquela época era pago por dinheiro e ouro, hoje eles pegam o seu relógio, eles pegam a sua corrente de ouro, eles pegam os seus bens, pegam a sua casa, seu carro, pegam tudo com essas mentiras. É a mesma coisa, não mudou nada. E aí, o que acontece? Que esses papas foi ganhando poder. E nos conta que um certo rei não quis obedecer o Papa. E o Papa excomungou esse rei. Quando esse rei sentiu que tinha sido excomungado pelo Papa, e quando um rei um imperador era excomungado, toda a nação era junto com ele excomungado. Então o povo deixava de pagar imposto, os soldados deixavam, o rei, tudo deixava, todo mundo, a nação toda parava. A nação está, eu estou excomungado, nós estamos excomungados, nós não temos mais nada mais a fazer porque recebemos a excomungação do Papa, porque o Papa estava abaixo de Deus, mas estava acima de todo o poder aqui na terra. Então ele temia muito isso. E aí esse rei, quando ele sentiu só, ele foi ter com o Papa. E diz que chegou, lá era uma época de inverno, quando ele chegou ali em Roma, e o rei, para castigar, deixou ele 3 dias do lado de fora do palácio. E ele não teve que ficar em hotel, em outro lugar, não. Ele teve que ficar na porta do castelo do Papa, esperando o Papa conceder ali uma ordem para ele entrar, recebê-la. E 3 dias ele passou ali. E o Papa o recebeu e ali retirou dele a excomungação que tinha colocado, a maldição que tinha colocado sobre ele. Ele ajoelhou, pediu perdão. Aí diz que ele voltou para o seu país, todas as coisas voltou normal. O Papa, o que ele falar, estava falado.
ninguém podia contrariar a palavra do Papa. E o Papa mandou queimar Joana d'Arc. Quem foi Joana d'Arc? Joana d'Arc foi uma guerreira francesa, que foi queimada no ano 1410. Por quê? Porque ela era uma grande guerreira. E todas as batalhas que ela ia, ela junto com seus soldados vencia. E o Papa disse que ela era uma bruxa e tinha que ser queimada. Ela foi morta. 5 anos depois, queimaram João Hus, um grande pregador que estava discordando também de todo aquele movimento papal, tudo aquilo que acontecia dentro da Igreja Católica. João Hus não estava concordando. Ele já era um pregador, já praticamente do Evangelho. E aí foi ordenado pelo Papa para ser queimado. E na hora que ele estava sendo queimado, no ano 415, diz que antes que a chama tragasse a sua vida, ele diz: vocês estão queimando um ganso, que a palavra Hus significa ganso. Daqui 100 anos, Deus levantará um cisne. Ele profetizou. Ele diz: daqui 100 anos, Deus levantará um cisne, e com isso vocês não vão poder. E aconteceu. No ano 1515, levantou Lutério. E eles fizeram de tudo e não conseguiu deter Lutério. Lutério foi o que traduziu a Bíblia do latim para o alemão, e depois de mais língua, imprensável, veio a imprensa e tal, e assim por diante. Bem, o que eu quero dizer com isso? Que este poder também, Machado de Assis diz que queria trabalhar para os pobres. Ele queria juntar ali moradores de ruas, todo aquele povo ali que vivia debaixo de pobreza. Então Machado de Assis foi falar com ele. Mas quando ele chegou ali no castelo, o Papa o tratou como um porco. Você me parece mais um porco do que um ser humano. Você sai fora daqui, vai viver entre os porcos. Mas aqui você não entra, porque você, para mim, não passa de um porco. Desprezou Machado de Assis. E ele saiu, na sua humildade, entrou junto com os porcos. Comeu com os porcos, lambuzou com os porcos, viveu com os porcos vários dias. E essa notícia chegou até o Papa. E ele veio novamente ter com o Papa. E o Papa abriu então a porta do seu castelo e deu audiência para ele. Ele falou assim: você é um dos meus. Porque o que eu falei, você obedeceu. Então você me serve. O que você quer? Aí ele se declarou o que ele queria e o Papa concedeu a sua petição. Então você vê até que ponto. Por quê? Porque todo o poder e domínio estava nas mãos do Papa. O Papa tinha todo este poder e este domínio. E isso durou até quando? Né? Isso durou até agora. Eu me lembro que agora, em 63, não faz muito tempo, na cidade que eu morava, as Bíblias passaram um grupo de padre capuchinho, convidando o povo para trazer as Bíblias para ser queimada. Agora, 63, no ano 63, há 58 anos atrás, né? Então isso aconteceu, né? Então o que eu quero dizer com isso? Que este poder, você que talvez é católico, ou você que é evangélico, você sabe que isso daí está dentro da chamada igreja evangélica. Nós vemos os poderes. Porque da mesma forma que a hierarquia que veio de lá, da igreja católica, Martim Lutero trouxe com ele as mesmas coisas, os mesmos rituais, os mesmos movimentos, tudo ele trouxe com ele. Ele colocou as mesmas ordenanças. Hoje você vê pastor presidente, pastor federal, presidente federal, ele manda no país inteiro. Pastor estadual, vemos ali pastor, muitas vezes regional, pastor local, manda naquela cidade, todas as igrejas que tem dentro daquela cidade, né? Então, existe aí ministérios por aí que tem mais de 100 mil igrejas. E ele se sente grande, se sente importante, sabendo que tem aí mais de 100 mil igrejas no poder dele. Tem igreja aqui no Brasil e fora do Brasil, e ele é o presidente de tudo.
Ele se sente muito importante. E eles chegam em qualquer lugar, anda de carro blindado, anda de avião, segurança, a sua casa, mora nos melhores lugares, come as melhores comidas, né? Veste as melhores roupas. Tudo isso por quê? Porque foi dado a ele um grande poder, enquanto ele não passa de um servo, porque Jesus disse no capítulo 23 e 11 de Mateus, Jesus disse, aquele dentre vós que quer ser o maior, se torna o vosso escravo. Então, um presidente de qualquer ministério, qualquer igreja, não passa de um escravo, de um servo. Tem que dar uma vassoura na mão dele e mandar ele varrer a igreja, mandar ele lavar banheiro, mandar ele carpinar, cortar grama, podar as árvores. É o que Jesus disse. Jesus sendo o Senhor dos céus e da terra, no capítulo 13 de João, ele colocou água sobre uma bacia, jogou nos seus ombros uma toalha, lavava o pé dos apóstolos e o enxugava. Agora, ele é o próprio Deus. Se o próprio Deus fez isso, por que o homem está querendo ser tanta coisa? Certos lugares que chega tem que colocar tapete. O presidente vai chegar aqui, nossa igreja, nós temos que receber bem, e enfeita bem, cortina, tapete para ele entrar, vasos de flor em cima das tribunas, e tal, e banda, e tanta coisa. O que ele é? Ele é um servo. A Bíblia diz que ele não passa de um servo, aquele dentre vós que é ser o maior, se torna o vosso servo. Porque ele diz, a quem vocês devem temer? Deve temer aquele que tem poder de matar o corpo e a alma e lançar na sepultura, lançar no inferno. A palavra inferno e sepultura é a mesma palavra. Isso é uma mal tradução de João Ferreira de Almeida quando traduziu para o português. Né? A pessoa fica aí, inferno é sepultura. Então, meu irmão, vocês veem que dentro dessas igrejas evangélicas, dentro desses movimentos evangélicos, você vê homens poderosos que coloca pastor no banco, tira o pastor de posição, coloca quem ele quer lá dentro. Aquele pastor está ali há tantos anos, conseguiu levantar um grande movimento, tem ali talvez milhares de pessoas dentro daquela igreja. De repente, vem o presidente lá e tira ele de lá, manda ele para um outro local pequenininho e coloca ali um parente dele, um amigo dele, um chegado dele. Por quê? Porque ele tem poder. O poder está nas mãos dele. Então nós vemos que a maior parte do povo não tem conhecimento e entendimento, porque se diz pai da igreja. Eu sou o vosso pai da fé, eu sou como Abraão, e eu já ouvi muito isso. Sou o seu pai Abraão, né? E você tem que me obedecer. Ai de você se você não me obedecer, porque eu sou um homem de Deus, porque eu sou ungido de Deus. A Bíblia diz que só 9 homens, esse título de homem de Deus só aparece 9 vezes na Bíblia. E essa palavra, ungido de Deus, só existe um, chama-se Jesus. Jesus de Nazaré. Porque Deus, capítulo 10, versículo 38 de Atos, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo bem a todos, porque Deus era com ele. E aí, olha para o Salmo 105 e versículo 15. Ali, os pastores vão ali, os pregadores vão ali. Tá vendo, irmão? Aqui, ó. Não toquei nos seus ungidos, nem maltratei os seus profetas. Para começar, eles não são ungidos nem são profetas, porque ungido só teve Jesus. E profeta, o último foi João Batista. E para começar, salmo não é ordenança nem mandamento. Salmo é melodia. Eram feitos para cantar na sinagoga dos judeus. Então isso não bate. Eles são apenas o quê? É mais um. É mais um para explorar o povo ali em cima. Esses chamados pastores não são nada mais do que exploradores. Porque na verdade eles não fazem nada. Esses chamados pastores presidentes, eles são o que menos faz dentro das chamadas igrejas. Eles fazem o que peixe faz, nada. Quem faz? Quando ele chega, já tem quem louva, tem quem dá abertura, tem quem colhe as ofertas, tem quem prega, tem quem dá a bênção. O que ele faz lá? Nada. E é os que são mais vistos, são o que tem que dar. A palavra final é a dele, e ele diz, quem manda aqui sou eu. Eu faço aqui o que eu quero.
eu sou pastor, presidente desse ministério, dessa igreja, eu ponho no banco quem eu quero, eu consagro quem eu quero, e é verdade. Por quê? Porque o povo teme esses homens. Enquanto Jesus disse, se a ninguém temer, a não ser aquele que tem poder de tirar a nossa vida e lançar na sepultura. Somente Deus devemos temer. Mas fora de Deus, todos os homens são igual. Todos os homens são impuros. Todos os homens são mentirosos. Todos os homens são errantes. Não existe homem superior. Como nós vemos lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Seja pobre, seja rico, judeu, seja grego, seja preto, branco, bonito, feio, gordo, magro, alto, baixo, nós somos todos um só na pessoa de Cristo. Então, não pensa que aquele que está lá em cima do púlpito, ele é maior do que aquele que está sentadinho no banco lá atrás. Talvez Deus se agrada muito mais daquele. Não existe aquela ilustração dos 4 que foram trabalhar? Não havia? Um começou às 6 horas da manhã, o outro começou às 9, outro começou meio-dia, outro começou à tarde. Como Deus pagou? Tudo igual. Por que Deus pagou tudo igual? Porque para Deus não faz diferença. Todo o dinheiro, o patrão disse, o dinheiro é meu, eu pago da forma que eu quero. Então as bênçãos são de Deus. Ele faz do jeito que ele quer. Porque eu fiz muito isso. Eu estou dizendo isso com uma experiência que eu tive, mais de 40 anos dentro desse movimento. E eu cheguei a orar 100 horas, direto. Cheguei a jejuar 50 horas, sem comer e sem beber. Depois, o que eu recebi? Nada. Nada, nada, nada. Não houve acréscimo, não houve movimento nenhum. O que eu ganhei foi apenas o quê? Cansaço e desgaste. E eu fui olhar para Romanos, capítulo 9, versículo 16, não é de quem quer nem de quem corre, é de quem Deus quer. Não adianta você correr para lá, para cá e querer fazer, pensar que você está fazendo alguma coisa para Deus você não está fazendo nada. Você está fazendo para o seu líder lá. Aquele grande esforço que você está fazendo, você está fazendo para o seu líder. E para se mostrar para os seus companheiros que você é uma pessoa importante ali dentro. Mas para Deus você não está fazendo nada. Então não é porque você quer, Deus vai te fazer. Não é porque você corre, Deus vai fazer. Que a própria Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, versículo 9, que ninguém é salvo por obra. Obra não salva ninguém. Quem é salvo, a salvação, ela procede de Deus. Aliás, ela já procedeu. Porque quando você vem a este mundo, você já vem salvo. Deus já determinou no capítulo 8, versículo 29 e 30, ali de Romanos, diz que nós somos predestinados, escolhidos, separados, justificados por Deus. Então, não existe esse negócio de ganhar salvação e perder salvação, como muitos dizem por aí. Cuidado, irmão! Você pode perder a salvação. Não existe perder a salvação. Quem quer aceitar Jesus? Não tem que aceitar Jesus. Não existe. Isso é antibíblico. É até uma tolice chamar uma pessoa na frente para aceitar Jesus. Porque Jesus já está em nós. Como aceitar? Jesus, não, ele mesmo diz na sua palavra, sou eu quem escolho. Mas os homens, esses tolos, tem que chamar de tolos, porque não conhece a Bíblia, o que é? Um homem que está com a Bíblia na mão, e ele vê que isso não existe. Essa palavra aceitar Jesus veio de Finney e Miller. Finney e Miller foi 2 pregadores do século passado, e eles, do século atrasado, e eles começaram com esse negócio. Quem quer aceitar? E depois da morte desses 2, aí começou Billy Graham, esses pregadores passados aí, né, grandes pregadores aí dos anos 30, dos anos 40, começou a fazer apelo. Quem quer levantar a mão? Né? Aqueles, quando começaram as igrejas aqui pentecostais do Brasil, esse movimento aí começou nas igrejas pentecostais, agora no século XX. Quem quer levantar a mão aí e aceitar Jesus começou, mas isso é antibíblico, isso não existe. Porque Jesus já está em nós. Cristo já está em nós. Nós somos templo e morada do Espírito de Deus. Então, como eu estava dizendo lá no passado, os papas faziam com que a pessoa tinha que trazer ouro, prata, dinheiro para tirar as pessoas do purgatório.
por meio de indulgência. Então hoje, essas famosas igrejas, famosos templos, faz a mesma coisa. Dão um envelope na mão da pessoa, para a pessoa ser bem-sucedida no emprego, na empresa, na vida conjugal, assim por diante, por meio de dinheiro. Mas crê somente em Cristo, porque Cristo é tudo em nossa vida. Se você gostou dessa mensagem, passa para os seus amigos. Deixa o seu like, né? Dê aí a sua resposta, se você gostou ou não gostou. E você continua divulgando esta mensagem para podermos alcançar mais e mais vida. Que Deus assim conceda a graça dele sobre a sua vida. Graça e paz para todos.